direito é uma das hipóteses mais claras da intervenção política que gere alguns resultados imediatos. Dentro do campo das ciências humanas, o direito lida mais diretamente com o poder. Minha opção pelo direito foi também uma opção de tomar o fenômeno social de maneira bruta, de maneira direta, e não apenas de teorizá-lo num nível de abstração tal que nos pudesse domar algo da realidade. Essa foi minha escolha pessoal, minha escolha também profissional dentro do campo das humanidades. Do outro lado, eu nunca me conformei com esta sociedade que tem a dimensão de uma profunda exploração e de uma profunda desigualdade entre os seres humanos. No meu tempo de formação, eu vi na minha frente a pior pobreza e a mais opulenta riqueza, e para mim eu morrerei sem aceitar isso como sendo um dado natural. Não posso acreditar que a humanidade tenha nascido para que alguns tivessem tudo e a maioria não tivesse nada. Claro que o direito está na imbricação de todos esses fenômenos. Claro que quando se tem alguma percepção do problema social, muitos e muitas no primeiro momento dizem que é preciso lutar para que as pessoas tenham direito a ter alguma coisa. Então, quase sempre, o desaguadouro comum de muita gente é dizer que é preciso mudar leis, a culpa é do Estado, a culpa é do direito, a culpa é do juiz que não deu a alguém o seu direito. Este é um caminho, eu diria, de uma ideologia do senso comum. Então o direito sempre foi, para muita gente, um desaguadouro para trabalhar melhor com o problema das ditas injustiças sociais. Para mim, não me bastava apenas a resposta de que a culpa era da lei ou do jurista. Eu nunca acreditei que os seres humanos fosse devido aos seus caprichos que a ordem era essa. É muito capricho que é necessário para que o mundo seja esse horror de exploração e de opressões, como se fosse algo acreditado apenas ao nível da vontade. Não é nível da vontade que nos põe aqui como preceito fundamental. Então, na minha trajetória acadêmica, fui pesquisar quais eram as explicações mais concretas e mais altas e mais decisivas para entender o que era a sociedade. Certamente aquelas que se abeiram do problema do capitalismo, que tentam entender que nossa sociedade é capitalista, que as nossas estruturas têm o problema de uma reprodução social do capital, estas com muita dor, porque poderia ser o contrário, dizer que o problema é a maldade de alguns juristas, mas com muita dor, esse é o caminho da verdade, esse é o caminho da ciência. Dor, porque eu volto a dizer, a resposta então passa a ser de tal nível exigente, a partir dessa descoberta teórica, que já não se pode mais ignorar que o problema não é a má vontade de pessoas, que o problema não é a falta de moral de algumas outras, a falta de religião, a falta de vergonha na cara, como se costuma dizer por aí. Existem formas que organizam a sociedade, e estas são as formas da exploração. Então, neste trajeto, nesse caminho, é óbvio que a descoberta científica de Marx, de como funciona o capital, de como funciona a lógica do capitalismo, para mim foi uma descoberta central, e a partir daí eu fiz o passo de minha caminhada, sabendo, inclusive, no meu tempo de formação intelectual, de preparação de minhas pesquisas, minha reflexão, minhas ideias, que o marxismo estava tão fora de moda como continua estando nos dias de hoje, mas o fato é que era preciso ter uma coragem teórica de ler o mundo de um modo como não se fazia. E nesse sentido, por mais dor que seja pensar o mundo a contrapelo da realidade, mas isso me dá também muita serenidade, muita tranquilidade, porque é preciso compreender que este mundo tem formas sociais que se estruturam e estruturam o horror. E nenhum ser humano pode viver minimamente em paz
sabendo que os seres humanos trabalham para a acumulação de 0,1% da humanidade, 0,1% é muito, é menos que isso, e que esse sistema é considerado por todas as pessoas naturalizado, dito normal. As pessoas no máximo têm esperança de ganhar na loteria ou então de se aposentar. Eu não me conformo com isso. Eu creio que ainda hoje meu olhar em relação ao mundo é um olhar de inconformado. E não é porque eu imagine que eu venha a ganhar essa luta algum dia. Eu nem penso nisso. É porque simplesmente eu não renuncio a pensar nesses termos, ainda que eu possa em algum momento pensar no meio de um deserto e com pouca gente do meu lado, ou ninguém ao meu lado. Mas é preciso pensar com as armas da crítica e é preciso efetivamente investigar a fundo as causas desta atual sociedade. Sou feliz porque encontro muita gente nesse meu trajeto que pensa em caminho similar, com sintonia. Sou feliz porque tenho formado muita gente nesse espaço de tempo, muita gente que vem a mim para pesquisar, refletir, aprender sobre esses caminhos da crítica do direito, da política, da economia, da filosofia, do capitalismo de modo geral. Eu sou feliz porque tenho muita gente que também concorda, que também partilha destes pressupostos. Isto resume um pouco, ao mesmo tempo, desta dor que é olhar o mundo sem a anestesia com a qual as pessoas em geral lidam com a realidade, quer dizer que o mundo é bom, o problema são algumas pessoas, o mundo está certo, a ordem é boa, o problema é aplicá-la. Não me conformo com nada disso, não acredito e não aceito, não acredito em nada disso e não aceito nada nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eu tenho a alegria de observar que pode ser que um dia a humanidade também chegue a pensar assim e esse horror da nossa sociedade possa efetivamente ser transformado um dia e quem sabe até mais brevemente do que nós imaginamos e com mais gente do nosso lado nessa luta do que se apresenta nos dias de hoje. Um Estado é uma forma específica de organização e de dominação social, só que específica do capitalismo. A política existe sob variadas formas em muitos modos de produção na história. O escravismo tinha política, o feudalismo tinha política, um socialismo terá política. O capitalismo tem política também, é óbvio, só que a do capitalismo se dá, procede, mediante uma forma social específica. E forma aqui é esse constructo, é este cano que conduz esta circulação social, estas relações sociais por um caminho e não por outros. A forma da política no capitalismo é estatal porque cria um aparato, cria instituições, ele faz surgir uma série de aparelhos, inclusive, e de organizações burocráticas, que é distinta, esta série de aparelhagens, daqueles que são os exploradores da sociedade. O que eu estou dizendo com isso é que no pré-capitalismo, quem dominava economicamente, dominava também diretamente no plano político. Então o senhor de escravo, ele determinava a sorte do escravizado e também a organização daquele espaço social no qual ele se punha e no qual ele tinha aqui a instalação do seu modelo de produção econômica escravista. Bem, isto é o que eu chamo, nos meus livros, de mando direto, de exploração direta. O capitalismo não é assim. O capitalismo se dá, em termos políticos, mediante uma classe, que é uma classe econômica, uma classe produtiva. Esta classe produtiva explora outra classe, a classe trabalhadora, explorada pela classe capitalista. E, de algum modo, esta classe capitalista não detém imediatamente o plano político. O que eu quero dizer por isso? De alguma maneira, não é o presidente da República o mais rico dos homens de uma sociedade capitalista naquele país. O Estado tem aquilo que Poulantzas já dizia, uma certa relativa autonomia. Esta relativa autonomia faz com que tenhamos, inclusive, a ilusão de que quem governa o Estado possa ser alguém contra o capital. Não,
esse que governa o Estado, ou esses que governam o Estado, governam uma forma que enseja e que permite a reprodução do capital, uma forma que permite politicamente o modo de produção. Que forma é essa? Aparta-se o plano político do plano econômico. Sem isso não há capitalismo. Toda vez que o plano político é igual ao plano econômico, temos feudalismo e temos escravismo. Só temos capitalismo separando essas duas esferas. No entanto, a separação é parcial. Existe uma esfera política e essa esfera política estatal está numa deriva estrutural daquela que é a produção material da vida sob forma capitalista. De tal sorte que o Estado não é neutro, o Estado não é aqui um instrumento à disposição de qualquer força que queira tomá-lo. Toda vez que a classe trabalhadora toma o poder dos Estados, ela opera, essa classe trabalhadora, uma forma burguesa. E por isso, via de regra, é muito sofrido para a classe trabalhadora esse processo de governar o capital. Porque a classe trabalhadora tem que governar o processo de acumulação. Então incentiva a burguesia do seu país, incentiva o desenvolvimento econômico, crê que se aumentar as condições do capital, recolherá mais tributos, mais impostos e, portanto, asfaltará mais ruas, fará mais escolas, construirá mais casas. Via de regra, a administração pela classe trabalhadora do Estado, uma administração que nós dizemos até de esquerda dentro do Estado, mas operando as formas do capital. Então, a classe trabalhadora acaba sendo, nessas condições, a melhor gestora de uma certa funcionalidade do capital em favor do capitalista. E temos muitos exemplos históricos, como, por exemplo, os últimos anos do Brasil, os governos do PT, como, por exemplo, certa administração dos governos Vargas, em especial o segundo Vargas, o eleito em 1950. Temos também alguma coisa do João Goulart. Temos algumas experiências no Brasil de governos de esquerda que efetivamente até ampliaram o mercado consumidor, eram governos mais nacionalistas, desenvolveram a economia de um modo melhor do que outros governos, mas governaram em favor do capital e muitas vezes contra a vontade do próprio capital, das classes capitalistas. O resultado é que o Estado não pode ser um Estado da classe trabalhadora. O Estado é uma forma do capital. Qualquer relação social socialista é de perecimento e extinção da forma Estado. Portanto, as trabalhadoras e trabalhadores do mundo tomam o poder diretamente e deixam de lado este intermediário, este terceiro que administra aqui uma reprodução da exploração, do mais valor, da extração do mais valor e deste mundo feito mercadoria. Isso tudo dói nas pessoas quando leem sobre o próprio Estado, na medida em que é muito difícil e as pessoas tentam se politizar no máximo para disputar o Estado, dizendo: eu vou ganhar eleições, vou tentar fazer com que um partido de cabeça mais aberta, de leitura de mundo mais progressista, possa efetivamente fazer conquistas sociais melhores. Isto não há. Essas conquistas que se ganham depois se perdem. Nós temos exemplos os mais reiterados nesse sentido. Nós já perdemos em poucos anos as conquistas do lulismo, já perdemos na atualidade praticamente todas as conquistas do varguismo. A CLT de 43 já está sendo dilacerada e é bem possível que nessa toada bastante reacionária que vivemos no Brasil nos dias de hoje, nós acabemos até por perder aquilo que é o senso de república, Estado laico, algo assim, direitos individuais de primeira geração. Vejamos nós aqui a luta de muitos setores reacionários contra mínimos direitos civis da comunidade LGBT. A negação desses direitos é uma negação de direitos de primeira geração, que ainda que não tenham surgido ao tempo da Revolução Francesa, mas dizem respeito apenas à liberdade individual. E muitas vezes se nega a possibilidade disso nos dias de hoje. O fato é que não se ganha no Estado de tal modo que só haja um caminho para a frente. O Estado é atravessado por contradições e toda vez que nós lidamos com essas contradições, tanto ganhamos algo quanto perdemos algo. Isso revela que o Estado então não é a estrada nem é o alvo da transformação social. Não é a luta por um Estado socialista, mas é a luta pelo fim do capitalismo que nos organiza. E isto, volto a dizer, dói muito nas pessoas, as pessoas não estão preparadas para isso. No máximo, quando são progressistas, se preparam para lutas de esquerda dentro do Estado, mas é preciso superar essa forma. E o Estado não é nem sequer a meta final, é porque o Estado é um derivado
dessa que é a meta final da luta de superação, que é a forma mercadoria, a forma valor, a valorização do valor, a acumulação enquanto lei processual de toda esta dinâmica de formas. Estou dizendo aqui, efetivamente, é que nós temos por coração do problema social o capitalismo. Se é o coração o capitalismo, as veias que irrigam esse coração são veias políticas estatais. Não dá para salvar a veia, porque o coração tem que ser aqui trocado, então é o coração e suas veias que batem para a exploração. Nós precisamos de outro corpo, outro sangue, outro bombeamento que seja muito distinto em termos de modo de produção desse que é o presente modo de produção capitalista e sua forma política específica que é estatal. Tal qual a definição costumeira do marxismo sobre o Estado como aparelho da burguesia, aparelho de gestão de uma sociedade burguesa, também quando se diz que o direito é um instrumento de uma classe contra outra, estas duas definições elas não são erradas, elas não estão erradas, apenas elas não revelam aquilo que é a natureza do próprio direito, do próprio Estado na sociedade capitalista. Quando eu digo que o Estado é uma aparelhagem de uma classe contra outra, poder-se-ia, com esta definição, imaginar que o Estado, então, poderia ser também a aparelhagem da classe explorada contra a exploradora. Muita gente apostou nisso. Se há um Estado capitalista, também haveria um Estado dos trabalhadores e trabalhadoras. E toda a reflexão mais refinada demonstra que quando as trabalhadoras e trabalhadores tomarem o poder no mundo, esses trabalhadores não podem se organizar mediante uma forma terceira apartada daqueles que são os agentes da produção. Se isto ocorrer, são trabalhadores administrando o capital. Só se pode sair da sociedade capitalista saindo também deste aparato terceiro que organiza a mercadoria. Portanto, nós efetivamente temos pouca experiência histórica na humanidade de gestões da classe trabalhadora, de comunas, de soviets, que se organizaram no sentido pleno do que seria uma tomada de poder por esta classe trabalhadora. Mas o fato é que é isto: o Estado não é simplesmente um aparato à disposição de qualquer classe. A classe trabalhadora se toma. O Estado governa o Estado pelo capital, sendo ela a classe trabalhadora. Marx já viu isso de modo brilhante no 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Em algum momento na França, não foi a burguesia que tomou o poder do Estado francês. Foram outros elementos, inclusive, uma certa mistura de grupos sociais à margem do grande capital, um certo lumpen, inclusive, e tudo isso organiza a sociedade e organiza o Estado, não contra o capital, mas enquanto resolução específica, com características peculiares da própria reprodução do capital em favor da classe burguesa. Portanto, o Estado não é simplesmente um aparato aí à disposição neutro para que se pudesse governar a sociedade. Que ele seja um aparato de uma classe contra outra, isso é uma obviedade, mas não um aparato neutro. Não há aqui uma instrumentalidade do Estado de tal modo que ele pudesse ser usado para qualquer coisa. Por isso, políticas públicas, tudo isso que envolve esta utilização do Estado progressista, tudo isso ou tem um teto, ou o que se ganha se perde historicamente. O capital devora as próprias instituições que tentam domar, que tentam amarrar as mãos dessa exploração capitalista. O mesmo quanto ao direito. O direito não é simplesmente uma técnica de uma classe contra a outra. Claro que esta resposta não é errada, nos termos de que sim, o aparato jurídico, as instituições do direito servem a uma classe contra outra classe. Isso é óbvio. Mas não que sirva esta aparelhagem de modo neutro, de tal sorte que tanto serve ao capital quanto ao trabalho, como eventualmente serviria ao trabalho como capital. Não é de modo neutro. O direito é uma forma social específica. E qual a sua especificidade? O direito é um modelo pelo qual, é um modo pelo qual, é a forma na qual se dá a relação entre os produtores no capitalismo, entre os detentores de meio de produção e os trabalhadores assalariados, e só pode haver vínculo de exploração no capitalismo